Doutor Diego, prazer é todo meu, mais uma vez. Obrigado por estar aqui batendo um papo com a gente. Quando eu criei o blog Mercado e Gestão na Saúde, na verdade ele foi um canal, foi um podcast, mas na verdade ele é um blog, porque eu tento trazer o máximo de informações relevantes sobre gestão em saúde, sobre a prática da saúde, seja por meio de artigos que eu mesmo escrevo, mas a cereja do bolo são as entrevistas e esses bate-papos com os profissionais. Então, você está com a gente aqui hoje, já tive bate-papo com nutricionista, psicólogo, com gestor mesmo de saúde, enfermeiro especialista em vacinas, já tivemos fisioterapeuta com a gente, já tivemos bate-papo com dono de clínica, tem um amigo nosso que é o Dr. Paulo Miranda, que ele é médico também, fizemos um bate-papo ali entre três pessoas que foi sensacional, e trazer você aqui com toda a sua experiência, tanto clínica, quanto como um empreendedor da saúde, está em busca de um modelo de negócio, e principalmente em busca de conseguir entregar mais saúde para as pessoas, agrega muito aqui no blog, muito mesmo. Então, eu estava muito ansioso para a gente conseguir fazer esse bate-papo, e graças a Deus deu Também. certo, e principalmente que o The Hub, que você me convidou para fazer parte, seja aí um dos canais que a saúde tanto precisa para trazer esse bate-papo entre os profissionais, colocar enfermagem para conversar com o administrativo, colocar o administrativo para conversar com a equipe médica, colocar as equipes assistenciais de outras áreas também conversando. Eu acho que a saúde, uma das características mais interessantes da saúde é justamente essa questão multidisciplinar. Então, nós estamos falando com muita gente, e entra engenheiro também, engenheiro bioquímico, engenheiro bioelétrico, entra os biomédicos, entra um profissional que eu acho que cada vez mais ele é necessário dentro da assistência de saúde, que é o educador físico. Então, a gente precisa conseguir integrar o máximo de profissionais para que seja possível uma saúde cada vez mais humana, uma saúde cada vez mais justa, e principalmente, com tudo isso, a gente conseguir construir um país melhor. Então, a sua presença no ecossistema de inovação e tecnologia em saúde é muito importante. Me sinto privilegiado de estar aqui batendo papo com você, de ter com você sempre esses momentos de trocar mensagem, trocar WhatsApp, trocar áudio, conversar pelo grupo, conversar individualmente. E espero que esse ano eu consiga ir para o Rio de Janeiro para a gente conversar aí também Tomar um café, né? pessoalmente, tomar um café, comer, jantar, almoçar, enfim, a gente bater um papo, de repente conseguir juntar toda aquela turma que está ali no grupo ali, bem engajada, bem afim de trocar ideia, conhecer outras pessoas, e fazer uma coisa que é muito legal, né? Sair da nossa zona de conforto, que é a nossa cidade, que é dentro do nosso estado, e ir para fora, né? Conectar com outras pessoas e outros profissionais. Eu acho isso muito importante e é uma honra estar fazendo isso, principalmente com você. Obrigado aí mais uma vez, tá? E queria aproveitar que a gente já está no começo do bate-papo, se apresente. Quem te conhece sabe de onde você veio, mas quem não te conhece, que está ouvindo aqui esse bate-papo nosso, está curioso para saber quem que é o Dr. Diego. Então, vou deixar o palco para você se apresentar. Bom, eu sou formado desde 2007, e desde então eu cuido de pacientes graves. Sou especialista em pacientes graves. Vivi o Covid aí bem, assim, bem tenso. E de 5 anos, nos últimos 5 anos, eu me dediquei única e exclusivamente à minha startup. Então, aprendi muito. Então, uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre gestão 4.0 e NPS. Então, durante essa caminhada, que não é o tradicional de um gestor médico, eu tive com o Dennis Young, da Nubank, eu tive com o Tomás Duarte, que foi um dos maiores especialistas em NPS. Então, a minha formação é de negócio. Então, eu ganhei uma oportunidade de trabalhar num grupo muitíssimo relevante. E aí eu falei, cara, eu preciso entregar algumas coisas diferentes para esse grupo, para esse setor que eu estou. Então, uma das coisas que me deixou muito inquieto e quase que febril é que eu trabalho num hospital que tem uma hotelaria assim linda, tem a maior nível de acreditação nacional, padrões internacionais, protocolos para tudo,
protocolos internacionais, inclusive de CEPS, e o NPS não é um NPS que tem a ver com a qualidade que eles entregam. Eu falei, cara, eu preciso entregar alguma coisa para esse hospital, para esse grupo. E a gente sabe que a medicina do Brasil ela é terciária, ela investe muito em hospital, não é que a DOR, na verdade, é uma grande força e vai investir quase 20 bilhões nos próximos 5 anos em hospitais. E eu comecei a pensar, cara, e esses gestores, onde eles vão se formar? A gente tem a FGV, que é muito tradicional, a gente tem a PUC, Rio Grande do Sul, que na verdade fala sobre tendência, a gente tem o IDOR, que na verdade faz a formação e até para o recurso humano dele, mas sobre negócio, né? Eu vi modelos de negócio funcionando muito bem, pessoas, startupeiros pesados como Thales Gomes, Alfredo, Bruno Nardon, esses caras que começaram a botar todas as ferramentas em negócios e estão mudando a vida de empreendedores, que a gente sabe, empresários, na verdade, que a gente sabe o que é manter uma instituição. E eu falei, cara, eu preciso botar o que eu aprendi de negócio, as minhas vitórias, as minhas derrotas dentro desse modelo. Então eu comecei a usar essas ferramentas. Então é pensamento de growth, pensamento da cultura, pensamento de alavancas de crescimento, porque na verdade o startupeiro, se ele não entrega, ele morre. Então eu percebo que o tradicional, ele trabalha muito o meio e não trabalha o fim. Então eu comecei a pensar sobre isso, né? Então o NPS que eu tenho um hospital maravilhoso trabalhando, e eu falei, cara, o que eu posso melhorar nisso? Então eu comecei a mapear a pesquisa, né, de qualidade deles, começar a ver as personas que são os detratores, que são os promotores, mas até então isso é trivial. E aí eu comecei a pensar, cara, e a experiência do colaborador? Será que o colaborador ele é um promotor? Ele é um neutro? Ele é um detrator? E comecei a trabalhar, na verdade, não só a meta, mas também a jornada do colaborador. Então, eu estou conseguindo trazer pessoas para o meu lado, para o meu time, fazendo entregas melhores. E, na verdade, tenho certeza que isso vai impactar demais o nosso NPS, entendeu? Legal, interessante esse feedback. Trazer uma instituição renomada, uma instituição que tem uma hotelaria sensacional, uma instituição de um grupo que está investindo bilhões na saúde brasileira e ter esse NPS de uma forma que vocês ainda não estão satisfeitos, né? E que, querendo ou não, é a satisfação do próprio paciente, acho que é bem interessante porque mostra a complexidade de uma operação hospitalar. É tudo muito complexo. Então, primeiro, já começa por uma equipe multidisciplinar. Então, a pessoa entra no hospital, ela passa por uma internação, ou ela entra via pronto-socorro, de repente ela descobre alguma coisa, tem que subir para um leito de internação, tem que subir para um centro cirúrgico, então tem questões administrativas, autorização de plano de saúde, se é uma cirurgia, tem a questão da OPME, de tudo que vai ser usado dentro de uma cirurgia, depois tem as diárias que possivelmente ele pode ficar dentro de uma UTI. Então nós temos um ambiente muito complexo, cheio de relações e cheio de situações de passa, não passa, como vamos fazer, e a vida do paciente no meio do caminho. Então, uma gota de deslize pode gerar uma experiência negativa para o paciente durante todo aquele período de estadia dentro do hospital. Isso, para mim, só mostra o quanto a área da saúde ela é complexa, ela exige sistemas de gestão completamente interligados, que tenham comunicação contínua e, principalmente, o foco no paciente. O Eu acho NPS que por si só. é só uma métrica, né? O que na verdade eu acho que o hospital ele precisa, ele é diferente na questão do NPS, é que o NPS ele é geralmente para as empresas e você pode fazer um benchmark. Mas a saúde você tem o lado humano do outro lado, que é o colaborador, e do outro lado você tem a experiência do cliente. A gente vive saúde hoje como um serviço de qualidade. Então a gente tem grandes marcas que oferecem um serviço de qualidade, mas não uma experiência. Então a experiência ela é um detalhe que faz você, enfim, brilhar para o seu paciente, entendeu?
Então a gente está numa era que há já há muito tempo que não é o paciente, é o cliente. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. E o Covid acelerou bastante as coisas. As pessoas estão intolerantes sobre a espera. Então isso precisa ser pensado de uma forma assim muito robusta para uma solução. O fato é que a nossa medicina ela é baseada em medicina terciária. A gente tem grandes forças de hospitais, então a gente tem qualidade muito elevada nesses hospitais, protocolos muito elevados, mas a experiência de consumo de saúde do cliente ela é difícil porque ela não tem um cluster, ou seja, você não tem um paciente, uma característica de um paciente. Ele tem uma miscigenação demográfica muito grande, cultural muito grande. Então, você agregar e atingir o ponto de satisfação desses clientes é muito difícil. E o fato é que se você não joga com pessoas ou com processos de data analytics, de experiência de cliente, você não ganha o jogo. Então, eu acho que esse pensamento de pensar na ponta da experiência, nem sempre você precisa perguntar se está bom ou se não está, porque se você olhar, se você estiver na ponta, você vai saber o que está acontecendo. E às vezes o corporativo ele vê só o índice e não desce para ver o que está acontecendo. Então, esse olhar de empreendedor, de estar sempre conversando com o cliente para fazer uma solução, isso me deixa na ponta, olhando para cima e para baixo. Então, a minha bagagem, né, de experiência do cliente, pô, com o Denis Young, com o Tomás, sobre experiência também, na G4, que foi assim, uma mudança de paradigma para mim, me deu essa visão. E, cara, é isso que eu estou jogando para frente aí, para poder melhorar o meu setor, a minha empresa e fazer bem para os pacientes. Legal. E você comentou que hoje você faz parte de um grupo bastante relevante na saúde brasileira, e nós estamos percebendo que novos serviços de saúde nascem todos os dias, sempre com o objetivo de entregar uma saúde mais específica ou de mesmo dar acesso à saúde a quem não tem condição ali de pagar um plano de saúde ou que não tem ele como benefício. Dentro dessa questão da importância do NPS, que é o indicador, e dos grupos desses grupos relevantes, qual que é a sua expectativa com esses novos modelos de negócio na saúde? Então, de repente, um plano de saúde que tem uma pegada totalmente digital, de repente, uma empresa que não é um plano de saúde, mas ela consegue entregar uma saúde por um preço mais acessível ali numa periferia, numa região ali que tem muitas pessoas que passam por ali e normalmente não tem essa cobertura de um plano de saúde ou esse benefício. Como que você vê esses novos modelos de negócio contribuindo nessa experiência do paciente, não só, como você mesmo falou, entregando um serviço de qualidade, mas entregando uma experiência única e uma experiência diferenciada? Como que você vê esses novos modelos de negócio trabalhando dentro desse formato? Cara, eu acho fantástico. Agora, você não consegue sucesso se você não entregar conveniência. Tá? E conveniência tem muito a ver com o tempo, principalmente pós-Covid. O fato é que o Covid também mostrou que a gente precisa muito de hospital. Então é por isso que eles estão crescendo e vão crescer. Então a gente precisa ver o NPS porque é um indicador. Apesar das pessoas falarem que é qualidade, mas não é. O NPS é uma pergunta e um indicador. E aí o pessoal faz uma pesquisa de qualidade que diminui a adesão, e aí você não consegue o feedback, isso é outro problema que eu identifiquei. Feito por canal de e-mail, que hoje é muito impessoal e pouco utilizado. Mas eu acho que qualquer empresa que resolver o problema da conveniência e do tempo, ela vai brilhar, ela vai acontecer. Agora, os hospitais eles precisam trabalhar essa conveniência e o NPS ele está muito ligado ao valor percebido. E, na verdade, a forma de remuneração dos hospitais que são por entrega de valor, por valor,
o NPS vai ter muito impacto nesse modelo de remuneração que já nasceu, mas que está começando a engatinhar aqui no nosso país, e principalmente para os grandes grupos de saúde. E eu estou falando aí de Amil, de Intermédica, de Apt Vida, enfim, as grandes, entendeu? Que trabalham com medicina terciária. Interessante. Goiânia está vivendo um momento bem interessante, que alguns grupos de saúde estão vindo para cá. Então, nós já tínhamos aqui DASA, já tínhamos aqui Hermes Pardini, e agora nós temos as figuras de grupo que fizeram aquisições de hospitais. Tanto grupos de hospitalares, planos de saúde também tiveram aqui esse movimento de aquisição. Os planos de saúde que eram aqui locais foram adquiridos por uma grande empresa, e agora nós estamos tendo também algumas redes de clínicas voltadas para o mercado de baixa renda, clínica popular, com cartão de benefícios, também já decolando aqui na nossa capital. E quando você vai avaliar as outras metrópoles, como São Paulo, né, Rio de Janeiro, a minha cidade natal, Belo Horizonte, observe que o movimento também está seguindo essa mesma tendência, porque nós vivemos uma situação de crise gera desemprego, desemprego gera redução de renda nas famílias, então quem trabalhava e perdeu o emprego, perdeu o benefício do plano de saúde, ao mesmo tempo que quem não tinha como benefício e pagava do próprio bolso integralmente, passou a não conseguir, e as pessoas precisam ir ao médico. Elas precisam conseguir fazer uma consulta. O ideal é que as pessoas façam check-ups anuais, né, consultas pelo menos com especialidades básicas para acompanhar, para fazer, até mesmo acompanhar alguma coisa crônica que ela já tenha, ou algum tipo de procedimento que ela já fez. E a gente sabe que o acesso ainda é muito difícil. Uns dizem que é difícil para o plano de saúde, outros dizem que é difícil para o SUS, particular é difícil, mas nós temos um sistema de saúde que ele é difícil, ele é complexo, porque de repente alguém está passando mal em casa, não sabe qual médico deve procurar, muitas vezes não tem ideia para onde tem que ir, às vezes não é uma coisa que ainda incomoda, mas pela correria do dia a dia a pessoa vai deixando. E como é que fica a saúde? Isso vai piorando com o tempo? Ela consegue ainda resolver esse problema em tempo hábil? O desafio da saúde é muito grande. Então, eu falo muito pela experiência que eu tenho com a telemedicina. Da pandemia para cá, 2020 até agora, 2 anos e poucos meses, minha mãe deve ter feito em média umas 9, 10 consultas por telemedicina, das quais apenas 3 exigiram uma presença no pronto atendimento. Dessas 3, uma gerou uma cirurgia de urgência. Então eu evitei que minha mãe se deslocasse para uma unidade de pronto-socorro 7 vezes. O que pode ter salvo a vida dela. Um dos projetos que eu desenhei, tá? É um desenho, é um rabisco, mas feito com muito amor. Foi, na verdade, um pronto atendimento no sofá. Então, a gente sabe que mais de 80% das idas às emergências, elas são evitáveis. Se você tiver um prontuário digital na palma da sua mão. É como se você fosse uma clínica, sem você precisar. Essa clínica está no seu celular. E ali você consegue resolver o seu problema. Às vezes você quer fazer um raio-x, mas você não precisa da emergência ficar 3 horas lá esperando. Você pode receber o pedido e vai fazer na clínica, e recebe um Twitter de um médico conveniado, né? Enfim. Então, o grupo que eu trabalho, ele tem um espaço de saúde, que ele é preventivo e para doenças crônicas, o que é muito bom, e é um grupo muito forte com telemedicina. Então, eu acho que isso já é presente. Eu acho que a comunicação ela precisa ser melhor entre o usuário e o plano. Mas eu acho que isso com o tempo isso vai melhorar bastante. Então eu vejo isso com bons olhos, mas eu acho que a gente precisa ter uma mentalidade não só de um serviço de qualidade, mas de uma experiência conveniente para o nosso cliente, paciente e cliente acompanhante. Porque geralmente nem sempre é o paciente que dá o NPS para você, mas é o acompanhante. Então, eu sou muito ligado com jornadas, com
com experiência. Então, às vezes, você está dentro do consultório de uma emergência e o paciente está de frente para o médico, o computador está na frente, igual está assim, ó, sabe? E o quadro que está fazendo a decoração está atrás. Então, assim, cara, bota o computador de lado, fé do médico de frente para o paciente e o quadro bota pelo menos do lado. Isso é mínimo, mínimo, mas faz uma diferença brutal. Então, assim, essa é a minha luta há já algum tempo e, na verdade, pensar muito no colaborador. Porque se o meu colaborador ele é promotor, ele vai conseguir ter pacientes, clientes, pacientes, promotores também. E isso é absolutamente importante. Você fazer um NPS não só de nuvem, mas, na verdade, de fechamento de loop. Isso é uma coisa que dificilmente faz. A gente faz muita pesquisa, né? Pesquisa, o NPS para a maioria das pessoas e das empresas é uma pesquisa. E, na verdade, o NPS é um mini feedback que tem que ser praticamente tete a tete. Então, se eu estou na ponta com você e estou vendo que o quadro poderia estar do meu lado, eu vou lá e mudo ele e a próxima consulta vai ser um promotor. Então, acho que essa mentalidade de empreendedor me deu uma visão muito crítica, mas com soluções assim paralelas de imediato, entendeu? Então, assim, eu tô conseguindo bastante coisa aonde eu tô atuando e eu acho que isso vai se somar ao longo dos dias aí, dos meses. Sim, e tudo isso nós podemos chamar do famoso conceito de saúde 4.0. Estamos falando de gestão de pessoas, estamos falando de tecnologia na saúde, estamos falando de inovação em saúde e, principalmente, estamos falando sobre administrar todo um sistema de saúde. Não é só um serviço de saúde. Nós estamos falando de um sistema que, se eu falo de saúde preventiva, nós ainda não trabalhamos isso, né, como um todo. A gente não aprende sobre prevenção na escola. Nós não temos uma cultura ainda formada com todo mundo da importância da prevenção, da importância de você cuidar de algo antes que tenha algum tipo de piora e tudo mais. Então, nós temos um grande desafio. Mas nós temos também que pensar sempre na gestão. Gestão. E gestão 4.0 é algo que você fala muito, principalmente lá no The Hub. Você fala bastante. Eu queria te perguntar que você explicasse um pouco mais sobre isso. O que é essa saúde 4.0? A gente está falando de tecnologia, está falando de gestão de pessoas, de processos, de experiência, de médico com paciente, paciente com equipe de enfermagem, acompanhante do paciente com o pessoal do administrativo. O que é essa gestão 4.0? E queria muito que você falasse não só sobre a gestão 4.0 do ponto de vista gerencial, mas também do ponto de vista assistencial, no seu caso como médico. Então, vamos lá. Primeiro, o G4, ele já existe, é uma marca que eu admiro muito. Foram empreendedores, mas top, que na verdade falaram, cara, o modelo que funcionou comigo vai funcionar com empresários. O que é isso? Eles juntam, o tradicional, ele fala muito de gestão de pessoas. Mas, cara, você tem que fazer gestão de metas. Então, o startup, ele funciona dessa forma. Então, eu entrei dentro de um sistema com um pensamento de CEO e COO, que é de organização, que é a minha parte, é a minha operacional. Então, eu juntei a estratégia com a tática e o principal do G4, vamos chamar assim, e enfim, pegando a marca aí acontecendo, é a cultura. Por quê? Não existe alta performance sem cultura. Porque se você chega para trabalhar e, na verdade, não sabe aonde você quer chegar e o que você está fazendo, você não consegue manter uma alta performance. E startup é isso, cara. Você tem que crescer 10% por mês, crescer 180% em 18 meses para você ter, na verdade, um cara botando um cheque para você. Então, é esse pensamento de metas, alta performance, de cultura, porque você trabalha num grupo muito grande que tem uma cultura justa, de alta confiabilidade, isso é ótimo e funciona mesmo. Só que
E se eu botar uma cultura mais amigável, mais prazerosa para quem trabalha e para quem consome a saúde ali? Será que eu teria mais sucesso? Cara, tá dando. Tá dando sucesso. Então é exatamente isso. É você trabalhar a cultura. Cara, vamos ser mais amigável. Amigável é comunicação leve, comunicação positiva. E tem uma coisa de startup que funciona muito, que é o jobs to be done, que você precisa saber o contexto do paciente. Então, já aconteceu comigo semana passada, que era uma paciente que tinha internado com uma amidalite complicada e ela estava chorando, ela precisava de um otorrino. E eu falei, cara, e lá, todas as decisões que a gente toma são decisões baseadas em medicina de evidência. A gente tem protocolos para isso. Então, o que ela queria? Ela precisava de um antibiótico, de uma avaliação de um especialista. Mas o que ela precisava de verdade? Estar no Dia das Mães com a filha, porque a filha estava num pós-operatório cardíaco em casa. E ela passando mal no hospital com o marido. Então, cara, esse entendimento do contexto dela fez todo o sistema funcionar com maior velocidade. Porque a gente sabe que ela não precisa só do antibiótico, ela não precisava só do otorrino, ela precisava voltar para casa com a filha. Nem pelo Dia das Mães, mas na verdade porque a filha estava em pós-operatório. Então, quando você está na beira-leito e não só está tratando o que a pessoa quer, você está dando, assim, você está massageando a pessoa e dando o que ela precisa. Porque o médico tradicional, ele é o melhor antibiótico e o mais rápido possível. Ok, ok. Mas e o contexto? Então, eu acho que entender esse contexto, com a visão de empreendedor, de resolver as coisas na ponta, é o que faz a diferença. E é isso que eu acredito que vai melhorar muito, não só a qualidade exponencial que os grandes grupos no Brasil têm, mas, na verdade, fazer esse NPS atingir uma marca de excelência. Então é isso que eu, como startupeiro, e eu falo isso com muito orgulho, apesar de às vezes não parecer tão, assim, tão corriqueiro para o meu mundo, mas assim, eu acho que isso tem uma grande saída e resolveria muitos problemas dentro desse ecossistema. E a DOR, a MIL e os outros grupos, eu acho que precisam se ligar que o médico gestor, ele não necessariamente ele precisa ter o melhor currículo. Ele precisa saber aonde ele quer chegar com o time dele. Então, eu acho que é esse diferencial que o pensamento G4, vamos chamar assim, né? Ele entra aonde eu estou, fazendo o que eu aprendi nesses últimos 5 anos aí, que foi, foi pesado, foi gostoso. Doutor Diego, obrigado por ter compartilhado aí um pouco da sua intimidade com todo esse sistema de gestão. Essa cabeça, né, de startupeiro, essa cabeça de tecnologia, ela faz isso com a gente mesmo. A gente fica empolgado, fica querendo entender mais sobre metas, sobre números, sobre resultados. E principalmente, que eu acho que é uma coisa que as startups tratam de uma forma bem diferenciada, que é a própria relação entre as pessoas. Eu não lembro se foi o Tomás, do Doutor Consulta, que falou isso, que uma empresa igual ao Doutor Consulta, que começou sem nada, tendo que gerar próprios dados por meio dos centros de saúde, ela é obrigada a se transformar e a mudar e a inovar numa velocidade muito maior do que as empresas tradicionais talvez consigam. Porque como ela é nova, tem uma estrutura mais enxuta e ela tem um modelo de negócio que exige uma velocidade de inovação muito rápido, eles conseguem fazer isso de uma forma menos sofrida do que uma empresa tradicional. Se sofre menos, se toma menos pancada na cabeça e tudo mais. E ele falou que por ter um tamanho mais enxuto, ela consegue inovar mais rápido. E a grande verdade é que no próprio mundo das empresas de tecnologia e das empresas que eram startups e que hoje são grandes big techs em vários segmentos, como finanças, saúde, educação, elas têm uma velocidade de transformação muito rápida. E isso exige uma visão como essa que você está falando. Você deu o exemplo no caso da paciente. Qual que é a demanda dela? É um especialista? Não, estar com a mãe. A pessoa Assim, que já está... o que você está falando me remete a um pensamento, né? Porque essas pessoas estão nas startups. Agora, se essas pessoas estiverem em grandes grupos,
será que eles não conseguem fazer a transformação? Então é exatamente esse pensamento que eu deixo aí enfim, no ar, porque o startupeiro ele está na startup. E quando ele não está? Se ele estiver num grande grupo, será que ele consegue colocar estratégia com cultura? Será que ele consegue botar OKRs, KPI e as coisas funcionarem? Ele consegue um time de alta performance? Ele sabe as alavancas de crescimento daquele setor, como ele vai atingir as metas? Que eventualmente um gestor formado, sei lá, por grandes grupos mais tradicionais, será que eles vão atingir isso? Então, acho que esse pensamento para esses grandes grupos que estão em crescimento é que vale pensar sobre isso. Então, acho que a gente vai mudar bastante. Uma das coisas que eu penso é por que a saúde ainda não tem um unicórnio, né? Porque a gente está na base da pirâmide. Então já era para a gente ter um unicórnio, entendeu? Aqui no Brasil, fora existe. Então, assim, o que eu tenho de experiência de cliente, pensamento de growth, pensamento de startup, cara, isso está me alimentando muito. E o startupeiro, ele tem uma coisa chamada day one. Acho que você sabe o que é isso, que é você, todo dia é o primeiro dia. Você chega como se fosse o primeiro dia, mesmo você tendo 3 meses. É o primeiro dia. Então, isso é importante você ter um cara desse dentro dentro da sua instituição. Então, assim, eu tô vendo isso como uma grande oportunidade, esse pensamento está me fazendo muito bem e eu acho que eu estou conseguindo, acho não, acredito que eu estou, enfim, contagiando positivamente as pessoas e trabalhando por um motivo e um propósito maior. Uma Legal, emergência mentalidade. mais amigável. É isso que eu quero, cara. Porque, pô, a gente vai lá, é luz branca, é parede, enfim, sem cor. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio mais, enfim, seguro, conveniente, mas um pouquinho diferente, mais amigável, uma linguagem melhor. Eu acho que isso é muito possível. Sim, é possível. Nós já vimos aí no mundo alguns pequenos cases, né? Algumas pequenas alterações que fazem a diferença. Aquele caso famoso do equipamento de ressonância magnética, que era um navio pirata, para a criança ali, de repente, reduzir um pouco o medo. Eu tive uma experiência no grupo que eu trabalhei daquele óculos 3D para aplicação de vacinas em crianças, que foi um sucesso, inclusive o vídeo institucional desse serviço, ele ganhou prêmio internacional. Então, nós temos assim já pequenas demonstrações e que são exemplos para instituições em todo o Brasil e em todo o mundo. Eu queria trazer uma pergunta aqui da minha amiga Thaís, aqui de Goiânia. Olá, minha querida. Ela está perguntando aqui, qual a diferença entre gestão tradicional e a gestão 4.0? Ah, legal. Então, eu falei, é porque eu acho que é cultura. A gestão 4.0 ela trabalha com metas e alta performance. Então, você não consegue alta performance na segunda semana se você não tiver uma cultura que seja prazerosa para os dois lados. Então, eu falo que a minha sinalização com as pessoas que eu lidero é a mesma que eu faço com meus pacientes, clientes. É a mesma. Então, eu falo de uma forma leve, agradável, mas com autoridade. Então, isso você traz um background de crescimento que o startupeiro tem na gestão 4.0 diferente da tradicional, que ela é mais gestão de pessoas, financeiro e como funcionam os planos. Mas, cara, se você não souber o que é uma alavanca de crescimento para o seu setor, para a sua empresa, você não vai dar 2 passos. Então, a gestão 4.0 faz você pensar mecanismos e ferramentas de startup na gestão de saúde, tá? E recomendo G4 para vocês procurarem, porque, assim, eles são muito bons. Legal, uma excelente referência. Também sou um grande admirador do Gestão 4.0, acompanho bastante. Inclusive, eles até postaram um curso recente, até um conteúdo gratuito, muito interessante. Convido vocês a Eu já, verificarem no próprio site. Ou, não lembro se eu compartilhei lá no The Hub, mas um conteúdo muito bom. Comecei a acessar ele eu, aqui ontem. eu já fiz tudo. Eu quero fazer só o curso do Bernardinho, que deve Ah, ser muito sim. fantástico, um dos caras de referência aí sobre alta performance. E no meu LinkedIn tem uma curtida do Thales Gomes, que eu botei os cursos que eu fiz do G4. Ele
Valeu, Doc. Cara, foi muito legal. Você imaginar um ícone vendo o teu LinkedIn, né? É um costume meu, né? Ele falou, valeu, Doc. Eu falei, cara, o cara tá. Enfim, foi muito legal. Os caras estão de olho, né? Os caras estão acompanhando. Então, quando de repente você vê alguém da saúde dentro de um grupo que normalmente tem pessoas da indústria, da tecnologia, de Varejo. fintech, varejo, ver alguém da saúde ali realmente abre os olhos da pessoa, assim, porque a saúde ela sempre foi uma área até um pouco autônoma, assim, sempre ela foi tratada à parte, ela não sofria tantas crises assim, mesmo com o país vivendo grandes recessões, ela já não era tão impactada. E hoje nós temos um cenário completamente oposto, né? Nós temos uma saúde já fazendo parte da Bolsa de Valores, nós já temos aí empresas de saúde entre as 10 maiores, nós já temos grandes grupos de investimento investindo na saúde, como a própria XP e outros formados por outras pessoas do mercado financeiro. Nós já temos cursos na área da saúde, nós sabemos que temos que desenvolver, mas já tem muito conteúdo e bibliografia também sobre gestão. E hoje hoje nós temos um acesso mais fácil a uma educação que está fora do Brasil. Desde que você domine outro idioma, você consegue acessar cursos, mentorias, bate-papos, grupos no mundo inteiro. A única limitação é o idioma. Então, há 20 anos atrás, você conseguiria participar de um grupo de discussão da Mayo Clinic ou de qualquer outro tipo de instituição renomada internacionalmente? Hoje é possível. Então, eu acho que até agregando mais sobre o conceito de gestão 4.0, é uma gestão também que consegue transitar mais, que consegue ir num evento do Os varejo, dois tirar mundos, proveito. claro. É porque, assim, a base do 4 é o negócio. Então, são ferramentas para negócio. Então, você consegue ir para qualquer lugar, entendeu? Se você souber as alavancas, como funciona, que é venda, gestão e crescimento e organização operacional, prioridade operacional e cultura, você vai para qualquer lugar. Então, acho que esse é o diferente de quem tem uma formação 4.0. Você sabe do negócio, sabe as alavancas que funcionam ali, e, cara, isso vai jogar a favor de você, do seu time, da sua empresa e dos seus clientes. Tenha certeza disso. Muito bom. Você está falando de pessoas, né? Relações entre pessoas, clientes, fornecedores de serviços e profissionais da saúde. E falando sobre profissionais da saúde, nós temos também a figura do The Hub, que eu fui convidado por você a fazer parte. Eu queria que você contasse um pouquinho também do The Hub. De repente, nós temos profissionais de saúde aqui que estão se identificando com tudo isso, que você, que é um profissional da saúde, está compartilhando com a gente da sua vivência, da sua experiência de ter buscado conhecimento em outras indústrias, não apenas na saúde, que você aplica no seu dia a dia. Então, tenho certeza que tem muita gente aqui se identificando e, de repente, querendo fazer parte. Ou então, pelo menos, começar a buscar, saber onde buscar informações como essas. Fala um pouquinho para a gente aí do que é o The Hub. Bom, o The Hub começou com um grupo de WhatsApp. Eu trabalho num grupo, né, relevante de saúde. Eu falei, cara, eu preciso me conectar com outras pessoas da minha posição ou acima de mim, para que, na verdade, eu possa compartilhar as minhas dificuldades ou falar os meus ganhos e perdas. E aí eu comecei, o que seria só um regional, eu acabei colocando, enfim, ah, muita gente relevante. O que era para ser gestor acabou vindo diretor, acabou vindo diretor de planos, e as coisas começaram a ficar sérias. Então amanhã eu tenho um call com uma pessoa muitíssimo relevante, entendeu? Enfim, eu acho que é uma oportunidade. Então o The Hub ele é para network de pessoas influentes. O que as pessoas não entendem hoje é que a gente funciona com seguidores. E o The Hub tem pessoas muito relevantes que precisam gerar conteúdo pro grupo para que elas mostrem, na verdade, e tenham seguidores. E os seguidores que estão ali são pessoas muitíssimo relevantes. Como startupeiro, né, de CEO de startup, a gente gostava de ter grupo com investidor. Então, o The Hub é exatamente isso. Você começa a ter gestores ali que vão. Hoje o grupo tinha 200 mensagens, entendeu?
é muito ativista, positivo sobre a saúde, com toda a dificuldade que a gente está vendo, e discussão de alto nível, não só a tendência, o tradicional, né, mas assim, tentando achar soluções. E mais do que isso, é network, entendeu? Assim como eu estou fazendo com você agora, amanhã eu vou fazer também, semana que vem eu tenho certeza que eu vou fazer também, e aí eu posso compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha visão, e aos pouquinhos, um passinho de formiga, conquistar aquilo que eu acho que seja relevante para mim e, enfim, para quem está à minha volta. E é um trabalho muito relevante, não só pela questão do próprio networking, quanto essa questão do aprendizado, que é também a questão de você conhecer outras realidades. Então, eu estou aqui em Goiânia e estou vivendo uma situação que é totalmente diferente do que está acontecendo no Rio de Janeiro, do que está acontecendo em São Paulo, do que está acontecendo com os meus amigos que estão lá em Belo Horizonte. Cada praça, apesar que nós vivemos um problema único no Brasil, mas cada praça tem suas características. Então, Goiânia eu tenho uma característica porque eu tenho uma quantidade específica de vidas na saúde suplementar, e tenho uma quantidade de pessoas que dependem da saúde pública ou da saúde privada, de alguma forma. No Rio de Janeiro eu já vou ter outra dificuldade, uma outra situação, uma outra dificuldade, algum outro problema fora da saúde que acaba impactando também na saúde. Então eu acho muito importante essa troca de conhecimento, essa troca de informação, porque de repente uma deficiência que eu tenho aqui, aí no Rio de Janeiro já não é mais, e vice-versa. Alguma coisa que está sendo feita em Goiânia vai ser muito legal, vai ser muito útil para quem está no Rio de Janeiro. Então acho que de tudo isso, uma das coisas que eu mais valorizo em um grupo como o The Hub é de fato poder conhecer e conversar com pessoas da saúde e que estão em outros estados. Eu acho isso riquíssimo e de um valor Sim. imensurável. E a gente está falando a mesma língua, que é a provocação para melhoria, entendeu? Então, eu acho que a gente está realmente no caminho certo. Como startup, o grupo cresceu muito rápido, com pessoas muito relevantes. Então, eu estou colocando o meu conteúdo lá, e isso também é relevante. O que a gente está falando aqui, eu boto em paper, bem animado, você já viu, falo um pouquinho da minha história, aquilo que eu quero compartilhar. Eu botei, por exemplo, hoje sobre a NPS, que o cliente, paciente, ele não quer uma furadeira, né? Que é um jargão dentro da startup, né? O cliente, ele não quer uma furadeira, ele quer um furo na parede. E aí eu digo, cara, não é o furo na parede que ele quer. Ele quer sentar para ver o quadro, ele quer que você pendure o quadro, ele não quer o furo na parede, ele quer mais. Então você precisa entender esse contexto, entra, enfim, a visão sobre o colaborador. A gente vive um mundo onde as pessoas são empresas que estão prestando serviço para grandes grupos, e isso é relevante, a experiência deles também precisam melhorar. Então, é olhar o 360 graus, né, o que está acontecendo, para a gente discutir eu não digo uma solução, porque não existe só uma solução, mas existem várias, e até a gente chegar lá, a gente vai melhorando day by day. Sim, e que essa mudança e toda essa evolução que nós esperamos, né, e vivemos na saúde seja longa, que ela seja de muito aprendizado e principalmente que ela tenha essa integração entre as pessoas envolvidas. Que todo mundo possa, com muita alegria e com muito carinho, com muito amor, compartilhar tudo que sabe, compartilhar o que não está funcionando, o que funciona muito bem, o que nós ainda temos a encontrar pelo caminho, o que precisamos ainda nos desenvolver, cada um no seu cantinho, cada um na sua mesa, cada um na sua situação ali dentro da área da saúde, para que todo mundo consiga contribuir para um sistema. Porque, afinal de contas, o que a gente quer é uma saúde melhor. Se ela já é boa, ela pode ser ainda melhor, porque os problemas das pessoas, a nossa saúde e os problemas do mundo, eles vão evoluindo, talvez não na mesma velocidade que seja possível criar uma solução. Vivemos isso recente. Quanto tempo demorou para ter uma solução para essa situação de saúde que nós vivemos no mundo? Demorou alguns meses. Hoje nós já estamos há mais de 2 anos. Pelo que tudo indica, nós já estamos aí caminhando para uma regularização de tudo, nós já temos aí uma boa retomada de tudo que nós vivemos, mas ainda temos que ter um pouquinho de cuidado, mas é evolução, e isso é a junção de muitos profissionais. Quem está na linha de frente lá
tentando fazer o melhor pelo paciente, quem está desenvolvendo uma cura, uma solução, eu que estou na gestão e que estou na frente do marketing, do comercial, que estou tentando entender como entregar o serviço para o paciente que precisa daquele serviço ali da melhor forma possível e da forma mais justa dentro daquilo que eu consigo integrar. É um trabalho, como você falou, de 360. E as pessoas são fundamentais em qualquer processo. Na saúde, eu costumo dizer que é vital. Doutor Diego, obrigado pela sua presença. O bate-papo contigo é sempre de altíssimo nível. Espero que tudo que você disse aqui consiga chegar ao máximo de pessoas possível no Brasil e fora do Brasil. Esse episódio ele vai para o YouTube, ele vai para o Spotify, então eu vou mandar lá no grupo The Hub. Então eu queria te dar uns minutinhos aí para suas considerações finais e também para convidar o pessoal a conhecer todo esse networking que o The Hub é capaz de promover, para a gente poder conseguir fortalecer ainda mais o grupo. Então, bom, na verdade, o The Hub ele começou com o propósito de trocar informações. Então, eu venho de uma veia muito criativa e muito empreendedora. Então, dentro daquilo que já tem muita qualidade, eu acredito que a gente pode ser mais amigável e atingir padrões não só de qualidade, mas de interação humana, mesmo num setor de emergência, que é o setor que eu estou agora, assim, de uma forma muito diferente. Muito diferente. Então, eu já tive experiências muito boas sobre estar na ponta, entender o contexto do paciente, ir além da medicação e dos protocolos. Então, eu acredito que um ambiente mais amigável, a gente consegue realmente ter uma experiência melhor do cliente e não só oferecer para as pessoas que podem a qualidade, mas também um ambiente mais amigável, uma experiência melhor, mais cotidiana, né? Porque todo mundo procura uma experiência que seja mais fluida e mais com a sua realidade. Quando chega no hospital, tá tudo branco, tudo. Então eu quero uma sinalização melhor, uma ambientação melhor, uma comunicação leve, positiva, e é isso que eu brigo para o meu time entregar, além de toda a qualidade que o grupo tem, que o hospital tem. Então, eu acredito que a gente consegue mudar um pouquinho, não só da qualidade, mas da experiência. E eu acho que isso é muito fácil. Quando você coloca um humano de frente para o outro, a gente consegue se acertar. Acho que tá na ponta, segurar a mão, eu acho que é muito importante. E a medicina, né, e a emergência, que é o setor que eu estou agora, isso facilita muito, isso é muito fácil, porque todo mundo chega lá e a gente consegue tocar, ouvir. Então, daqui a 3 meses a gente conversa, porque eu estou começando a colocar isso em pauta e a gente vai ter que ter um tempo aí para colher esses frutos, né? E eles vão acontecer, com certeza, porque para mim é day one, sempre. Day one, sempre, sempre, talvez até 0.001, né? Apenas algumas horas. É uma saúde mais humanizada, relações mais humanizadas para todas as pessoas, em todas as áreas. E digo a frase que eu falei anteriormente de novo. Essa relação entre pessoas na saúde é vital. E tudo que nós fazemos aqui, desde indicadores, desde KPIs, tudo que nós estamos aqui correndo atrás, suando para conseguir, é para entregar o melhor para os pacientes. Doutor Diego, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença, por esse bate-papo incrível. Esse material que vai estar disponível aí nos próximos dias, então, para quem não conseguiu acompanhar desde o começo, ou para quem perdeu, vai ter a oportunidade de assistir de novo. Então, se segue a gente aqui, tanto o meu Instagram, o Instagram da Comerciária Saúde, e deixo também o Instagram do Dr. Diego Costa também, para as pessoas seguirem. E quem quiser saber mais sobre o The Hub, manda mensagem para ele, ou manda mensagem para mim, que eu faço esse link entre todo mundo. E que todo mundo que está aqui com a gente, que está assistindo aqui, que é da saúde, eu deixo essa missão. Leve esse conteúdo para outra pessoa e, principalmente, comece a ter uma relação mais amigável com todo mundo dentro da saúde, com seus colegas e, principalmente, com o paciente. Perfeito. É exatamente isso. Beleza, meu amigo? Fica com Deus aí. Fica com Deus. Boa noite para todo mundo. Obrigado por quem acompanhou. Até a próxima. Até mais. Um abraço.